Gente, vamos combinar. A parede atrás da sua cama é o que faz o seu quarto ser bonito ou feio. 90% do potencial do seu quarto em ficar bonito ou feio vai ser a parede da cama. E lá na parede da cama, o que tem de mais relevante lá é a cabeceira da cama, que a gente já falou num vídeo específico só sobre cabeceira. Mas além da cabeceira, tem muito mais combinação pra gente fazer. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então pode ficar tranquilo que hoje o seu quarto vai ficar bonito. Pelo menos você vai saber como deixar ele bonito. Tá, vamos começar com um adorno que transforma, deixa muito bonito, fácil de colocar, fácil de resolver, que são os quadros. O bacana do quadro, gente, é que ele é atemporal. Tem quadro há 1000 anos, 2000, sei lá, muitos anos atrás e até hoje vai ter milhares de anos pra frente. O que muda é, às vezes, a gravura, a arte que tá colocada ali, e você pode substituir, pode trocar, você aproveita a moldura, aproveita quase tudo. Então, o quadro é uma ótima opção aí pra quem tá em transição, mora de aluguel, precisa trocar de tempos em tempos, então ele sempre vai te acompanhando. O bacana do quadro é você conseguir fazer ou composições ali de quadro ali, de 2, 3 quadros, ou um quadro único. Na minha opinião, é o que fica mais bonito. Um quadro maior, único, que chame a atenção. Mesmo eu não gostando muito, não, composições também fica legal. Assim, eu prefiro um quadro único, mas a composição também fica legal. De 2 quadros fica bem interessante, principalmente quando os 2 quadros têm uma comunicação, têm uma mesma linguagem. Na verdade, deve ter. Se tiver um quadro de uma coisa, outro quadro falando outra coisa, não fica muito bacana não, fica brigando entre eles. Pode até ter molduras diferentes, tamanhos diferentes, mas que tem a mesma comunicação ali, que a arte que tenha nele ali seja complementar uma da outra, não necessariamente a mesma imagem cortada, vocês entenderam. Para camas de casais aí fica legal até 3 quadros, composição de 3 quadros também fica bem interessante. Dá para fazer composições de muitos quadros. Não, esse aqui eu já não gosto muito não, que fica um pouco bagunçado. Tem outros locais da casa que fica mais adequado para colocar porta-retrato, coisas que são várias, né? Mas nesse caso aqui, acho que 3 tá legal. Uma dica interessante é utilizar a largura da sua cama como guia. Caso você utilize algum tipo de cabeceira que alonga um pouco mais, você tem um pouco mais de flexibilidade, até as mesinhas de cabeceira ali, você consegue aumentar um pouco mais, mas leve em consideração essa regrinha aí para ele ficar fazendo essa marcação ali da onde está a sua cama, a mesa de cabeceira, aquela parte ali da cama, o tchan-tchan-tchan, bonitão. Caso você goste muito de quadros, tem outros quadros que uma das flexibilidades aí do quadro é você conseguir levar ele para outros ambientes. Enjoa, leva lá para sala, traz outro aqui para sua cama. Esse é o bacana do quadro. Para quem tem esse estilo aí que enjoa com muita facilidade, tem muitos quadros já na casa, uma boa dica é utilizar uma bandeja de quadro. É tipo uma prateleira ali com uma cavinha ali para você conseguir colocar os quadros apoiados, sem ser fixados direto na parede ou se não colados na parede. Então dessa forma você consegue trocar a posição dos quadros, fazer composição de quadros maiores, menores, mas vão estar sempre alinhados pela parte de baixo. Aí tem que levar em consideração se isso vai fazer sentido para você. E quase continuando na linha ali da prateleira dos quadros, vamos falar de prateleira e de nicho, pra gente conseguir deixar mais bonita ali a parte ali da cama também, fica bem interessante. Aí você pergunta, prateleira pra quê? Você pode colocar adornos, principalmente para plantas trepadeiras, fica muito bonito. Pra quem tem esse estilo um pouco mais natureba, eu gosto desse estilo, quer cair numa trepadeira, deixa um ambiente mais orgânico ali, mais natural, e eu gosto muito dessa ideia. E nada impede também de colocar porta-retrato, caso seja o seu estilo aí, mais adornos, vasos, algum tipo de lembrança de viagem, fica legal, dependendo do tipo de peça que você vai expor ali, é um espaço que você pode aproveitar ali, aquela parte ali da cabeceira da sua cama, pra colocar algum tipo de memória que te faça sentir bem. É o melhor lugar para você colocar, no quarto ali, para você ficar tranquilinho, legal, né? O mais tradicional de todos, que agora a gente vai comentar aqui do que tá saindo mais, são os painéis de madeira. E quando eu digo madeira, gente, eu tô falando de MDF imitando madeira, tá? Eu sei que não é normalmente madeira, a gente bota um MDF amadeirado, mas sabendo disso você tem mais flexibilidade em relação ao MDF, já que você sabe que MDF tem um leque de opções de estampa ali gigantesco. Olha que beleza, você pode fazer muitas combinações, composições ali com estampas diferentes desse tipo de cabeceira de MDF. O mais utilizado e praticamente atemporal aí é o liso. Então é uma placa de madeira ou de MDF, você entendeu, né? Lá na parede, lá, lisona, você pode fazer ela seccionada, né? Com várias folhas de MDF, fica bem bonito quando ela fica seccionada dessa forma. Ou você pode fazer também um painel lisão, depende muito de qual espaço que você tem lá atrás, se vai caber uma folha inteiriça, depende. Aí você vai entender como é que vai ser o desenho que vai ter ali na sua folha de MDF e se você vai precisar fracionar ela ou não, tá? Outro queridinho também que você consegue utilizar ali o MDF de uma forma diferente é o ripado. Você consegue colocar ripado ali. Não necessariamente você precisa fazer de ripado de MDF, tá, gente? Mas eu tô falando assim, amadeirados no geral. Por que eu tô fazendo essa ressalva? Porque você pode colocar ripado de outras coisas. Ripados com aparência amadeirada, mas ele é de poliestireno, ele é de PVC, tem vários outros materiais ali que dá essa aparência de madeira ripado. Mas vamos focar aqui do MDF, que aí fica mais fácil pra gente conseguir conversar. Aí o ripado de MDF aqui você pode fazer com ripas verticais, ripas horizontais,
Mas tem diferença? Tem. Lá na cabeceira eu explico um pouco melhor o que é. Ripas verticais, alonga o pé direito. Ripas horizontais, deixa o seu quarto um pouco mais largo. E sabe o que fica bem bacana? Você fazer uma composição de liso com ripado. Fica bem bonito. Aí você faz aquele painelzão liso, com ripado ali na parte de baixo, na parte de cima, fazendo um jogo de meia parede praticamente, né? Então meia parede tem um estilo, meia parede pra cima tem outro, mas eles se comunicam porque são a mesma madeira, o mesmo MDF. Fica bem bonito dessa forma. E o queridinho do momento, pelo menos pra mim, é o Muxarabi. É tipo um ripado também, só que é um ripado cruzado. O Muxarabi, ele tem uma função ali vazada, ele tem essa estética vazada ali, que são ripas cruzadas, né? Então vertical, horizontal, fazendo como se fosse um jogo da velha, que traz um pouco de dinamismo, lembra um pouco o ripado, assim, na estética, na essência ali da psicologia, do que ele traz para o ambiente. O bacana do Muxarabi é você conseguir aproveitar também essa parte vazada dele. Então você pode colocar iluminação interna no Muxarabi, que ele sai, né? Porque como ele é vazado. E outro interessante também é utilizar ele como divisória. Às vezes é um quarto que tem a parede da cama, fica fazendo uma divisa ali com o closet, fica bem legal. Porque ele fecha, mas não fecha, sabe? Então você consegue encostar a cama ali, meio que delimita ali que é a parte da parede da cama, mas atrás já tem um closet. Fica legal, tá? Fica bem interessante. Sabe o que fica bem legal? Você colocar pinturas e texturas na parede da cama lá, fica bem legal. E uma textura bem interessante que pouca gente utiliza é a mica. Aí você tá perguntando, que diacho é mica? Mica é como se fosse pedra moída, ali, granito moído, que passa numa resina e ele vira como se fosse uma textura, um revestimento. Você aplica ele como se fosse uma textura, como se fosse um grafiato, mais ou menos. A aparência dele é essa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho, tá vendo? Ele é cascudinho, aí tem ele menos cascudo, mais cascudo, depende de quanto ele foi moído. Então é uma textura que você consegue colocar, dá um pouquinho mais de graça. Olha esse aqui, que bonito. Eu acho que é de café imperial, que ele tem essa aparência um pouco marrom, fica bem bonito. Você consegue fazer algum tipo de jogo, de textura com esse tipo de mica aqui, que fica bem legal. Deixa um pouco mais sofisticado, você pode trabalhar um pouquinho de madeira com isso aqui, fica bem legal. Outro queridinho também que fica bem bonito é a textura de cimento queimado. Também é uma textura também aplicada, parece um pouco, só que ele lembra mais tinta, né? Ele é tipo uma tinta que é colocada com desempenadeira, então dá aquele efeito de cimento queimado bem legal. Um cimento queimado também que eu tô gostando mais de utilizar ele do que o próprio cimento queimado é o Velvet da Coral. Ele é um cimento queimado também, só que ele tem tipo uma purpurina do lado de dentro ali, que ele fica um pouco mais brilhoso, ele deixa um pouco mais sofisticado. Acho que para quarto faz sentido, assim, fica menos rústico e um pouco mais leve. Aí você tá pensando, leve com cinza, tem muitas cores. Muita gente pensa que cimento queimado, velvet, é só cinza, porque quando fala cimento queimado, a gente já pensa em cinza. Tá certo, pensar assim. Mas hoje o mercado, como ele não é de fato um cimento queimado, ele é imitando um cimento queimado, ele é uma tinta, são muitas opções de cor. Então tem muita cor, tem cor mesmo, azul, azulão, assim, cimento queimado azul, tem laranja, aí tem os off-whites ali, alguma coisa em relação ao cinza também, cinza mais claro, cinza mais escuro, bege, um amarronzado, castanho, já utilizei vários e fica bem bonito. E sai desse óbvio do cinza, sabe? Fica bonito e fora do óbvio, e dependendo da utilização fica bem legal. Outra ideia bem legal é utilizar pintura, gente. Pintura simples mesmo, desse jeito aí, com rolinho e tinta mesmo. Passa na parede, você pode utilizar tanto trabalhando em meia parede, que fica bonito também. Você consegue também utilizar a pintura setorizada, que aí eu acho que já faz mais sentido, dependendo da estética do local ali. Fica bem legal, assim, fica bem descontraído, divertido. Só toma um pouquinho de cuidado em relação a cores super estimulantes. Quando você vai pro leque ali de pinturas, a gente às vezes pensa em vermelho, laranja, coisa muito forte. Toma um pouquinho de cuidado, porque lá no quarto, lá, essas cores que te estimulam muito ali, pode atrapalhar um pouco em relação à psicologia, atrapalhar, relaxar, dormir bem, tá? E qual é o arquiteto que preocupa com o seu sono? Ninguém preocupa com o seu sono. Então eu preocupo com o seu sono, com o seu quarto, deixo tudo bonito. Toda semana eu venho aqui e te ajudo, então dá um like, obrigado. Sabe, fica bem legal também? Bozerie. E aqui eu vou estender, bozerie, molduras, qualquer coisa que dá um pouco mais de relevo para sua parede ali atrás da cama. Então você pode fazer de bozerie o tradicional mesmo, aquele adornado assim que tem as voltinhas, você pode colocar ali pinos, coisas mais chapadas mesmo, só para fazer algum tipo de caixa, de moldura, fica muito bonito desse jeito. É um jeito econômico, mais simples de fazer. Se você combinar isso com pintura setorizada, fica bem bonito. Existem dois estilos aqui em relação à pintura do bozerie. Você pode trabalhar com bozerie da mesma cor da parede, que é o que eu prefiro, na verdade, porque tem dois elementos ali, né? Tanto o elemento visual, no caso que é da pintura, e o elemento visual ali de relevo, né? Então ele sai pra fora. Eu acho que ele já agrega bastante já em relevo, então você não precisa marcar ele ainda mais colocando outra cor em cima desse relevo. Mas também fica interessante, dependendo da proposta, você pode colocar ali o bozerie branquinho, a parede colorida, invertido. Aí vai depender muito de qual é o seu estilo, o que você pretende colocar ali. Outro
jeito rápido e fácil também de conseguir fazer essas modificações, deixar bem bonita e mais especial a sua cama, é o papel de parede. Ele é tipo uma textura também, né? É aplicado também na parede, porque ele é bem fácil. Você coloca a cola, às vezes é autocolante, você coloca já o papel de parede e fica bem bonito. O que é que tá utilizando mais hoje em relação a papel de parede? Principalmente papel de parede ali com texturas, menos desenhos, né? Então não tem muitos desenhos. Eu particularmente não gosto muito quando tem muito desenho, não. Só salva exceção quando é quarto infantil. Aí fica bem legal. Quarto infantil tem que deixar um pouco mais lúdico, um pouco mais divertido. Aí tudo bem. É melhor colocar um papel de parede ali divertidinho. Eu acho que fica bem bonito. Mas em quarto mais de adulto, aí eu prefiro, quando vai colocar algum tipo de papel de parede, uma textura de tecido, pulinho. Ele dá uma graça, parecido com aquela textura que eu mostrei lá da Mica. Então, ele dá esse efeito de textura e fica um pouco mais sofisticado, fica bem bonito. Eu gosto. Sabe um detalhe que tem uma função grande, pouca gente leva em consideração quando vai pensar na parede da cama? São as arandelas, pendentes, essa parte de iluminação. Então, ela tem a função ali de iluminação e pouca gente leva em consideração nele na decoração ali da parede. Mas acertar numa arandela, num pendente, transforma. Ele faz muita diferença em questão estética, assim, fica muito bonito. E de quebra, ele ainda tem a parte de iluminação, né? Que é pra você ir ao banheiro à noite, iluminação ali de reforço pra leitura, na cabeceira da cama, fica bem legal. Mas aqui a gente tá focado mais na beleza, então vamos falar da beleza. E pra quem não sabe, o pendente é o que vem do teto e a arandela é aquele que vem da parede, mas a função é a mesma, é ficar a iluminação mais baixa, ali, mais próximo da sua mesinha de cabeceira, para facilitar ali essas interações que você precisa com essa iluminação. A ideia aqui é você fazer uma composição mesmo, sempre é, né? Sempre fazer uma composição ali, agregar na estética com esse elemento de iluminação também. Então colocar um pendente que combina com o seu quarto, com a estética do seu quarto, nossa, fica muito bonito. Uma arandela ali com estilo industrial para um quarto que já é industrial, vixe, fica maravilhoso, gente. Aí você viu que eu falei várias coisas isoladamente, mas normalmente a gente trabalha isso tudo em conjunto, lá com a cabeceira estofada, ou cabeceira amadeirada, com papel de parede, então faz uma composição. Então é isso que a gente vai falar sobre as composições. São infinitas combinações, tá, gente? Então você consegue combinar cabeceira estofada com amadeirado na parte de cima, amadeirado na parte de cima com pintura, fica bem bonito desse jeito. Cabeceira de MDF com papel de parede, cabeceira estofada com pintura e bozerie na parte de cima. Ou seja, tem 1 milhão de possibilidades. Aí basta entender o que eu falei em todos os vídeos aqui e pensar de uma forma que fique agregando um elemento com o outro, a arandela faça sentido com as outras, por isso que fica bonito. Tem um vídeo que a gente testou várias coisas que a gente falou aqui na prática. Então, quer entender como é que essas coisas se comportam no mesmo quarto, fazendo simulações no mesmo quarto, você vai entender o peso de cada decisão, assim, o peso da cabeceira, da cor, tudo vai fazendo muita diferença. Eu acho que é bem legal esse vídeo aqui, você vai gostar. E se você gosta de vídeo assim, toda semana tem vídeo novo, não sei por que você não se inscreve, você vem aqui toda semana e não se inscreve. Inscreve logo, que aí você já vai ficar mais atualizado toda vez que sair vídeo novo, tá bom? Beijo e até semana que vem. Tchau!